gostaria de chamar aqui à frente Dr. Bernard Api, ele que é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, e o tema que ele vai apresentar para a gente é a reforma do ICMS. Como eu já disse, ele é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, foi secretário executivo e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Bom dia a todos. Queria agradecer à Fresp o convite de participar do seminário. Acho o tema extremamente interessante. Originalmente, eu devia falar sobre os problemas do ICMS, mas o Isaías ontem já fez uma apresentação falando muito desses problemas. Então, eu vou fazer a apresentação hoje concentrando na questão da reforma do ICMS, no que está em discussão hoje. Só vou falar da questão dos problemas no início, começando só para retomar um pouco aquilo que o Isaías colocou ontem e explorando um pouco mais algumas questões. O modelo atual de incidência do ICMS, ele tem uma série de distorções que acabam prejudicando o funcionamento eficiente da economia. Ele afeta a produtividade do país. O país é mais pobre, produz menos do que poderia produzir por causa da estrutura atual do ICMS. Ele afeta a competitividade da economia brasileira, prejudica as exportações e favorece as importações, prejudica, certamente, hoje tem um efeito muito negativo sobre a arrecadação dos estados, isso acho que vocês sabem muito melhor do que eu, e prejudica também a atuação da administração tributária, que é o tema da discussão dessa tarde de hoje. Quais são os principais problemas do ICMS? Primeiro, a tributação na origem, nas transações interestaduais, que acaba tendo uma série de consequências negativas. Primeiro, você tributa a produção e não o consumo. Como foi colocado ontem, um imposto sobre valor adicionado bem desenhado é um imposto sobre o consumo e não sobre a produção. Não é um imposto adequado para se fazer política industrial, política setorial. É um imposto para se arrecadar e para financiar políticas públicas. O ICMS, ao incidir na origem e não no destino, ou seja, parcialmente na origem e não integralmente no destino, ele acaba sendo um imposto que tributa a produção. E isso acaba levando a uma série de distorções, inclusive uma série de pressões em cima de vocês para regimes especiais, exceções, regras diferenciadas, como forma de usar o imposto como um instrumento de política setorial, política industrial, que não é a vocação, não deveria ser a vocação dele. Segundo problema da tributação na origem, a guerra fiscal. Obviamente, a guerra fiscal ela só existe porque você tem a tributação na origem, um Estado concede um benefício para uma empresa, reduzindo o valor do imposto devido naquele Estado, e transfere um crédito integral para o Estado de destino, e isto, do ponto de vista de cada Estado individualmente, é visto como uma forma de desenvolvimento regional. E, de fato, no início da guerra fiscal, ela foi vista como uma forma de desenvolvimento regional. Mas a realidade é que, com o passar do tempo, a guerra fiscal perdeu a funcionalidade enquanto instrumento de política de desenvolvimento regional e tem um problema extremamente sério. Primeiro, é ilegal. A concessão de benefícios sem aprovação unânime pelo CONFAS é inconstitucional. E isso gera uma situação de grande insegurança jurídica para as empresas. As empresas do Brasil investem com benefícios que são ilegais. Essa que é a verdade. Se algum dia cair esses benefícios, as condições de competitividade dessas empresas estão comprometidas. Segundo problema, a guerra fiscal é uma forma muito ineficiente de fazer política de desenvolvimento regional. É ineficiente por quê? Ela é ineficiente porque ela não é uma forma de política de desenvolvimento regional que explora as vocações locais. É exatamente o oposto. A guerra fiscal é quando um Estado dá um incentivo para atrair uma empresa que, se não fosse um incentivo, não se instalaria naquele Estado. Tá certo? Então, o que acontece? O que acontece é que vou dar um exemplo aqui, claro. São Paulo dá incentivo para a cadeia do trigo, para a moagem do trigo e para produzir macarrão, massas, não sei o quê.
E, na verdade, onde se produz trigo no Brasil é no Paraná e no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul e o Paraná dão incentivo para atrair montadoras, que talvez, se não fosse um incentivo, estivessem em São Paulo. Tá certo? Do ponto de vista de geração de emprego, eu honestamente não sei se a indústria, se as montadoras que estão lá geram mais emprego do que a indústria do trigo, que São Paulo está dando incentivo para atrair para cá. O que acontece é que eu acabo tendo uma estrutura industrial que está toda mal alocada no país. Eu hoje tenho no Brasil um monte de caminhão rodando à toa, porque a estrutura de produção do país está localizada nos lugares errados por causa da guerra fiscal. Política de desenvolvimento regional boa é aquela que explora a vocação regional. Eu tenho vocação para determinada coisa. Por exemplo, para os estados do Nordeste, talvez seja muito melhor uma política focada em turismo do que em indústria intensiva e capital, que gera pouco emprego. E, no entanto, eu tenho vários estados que concedem incentivo para atrair indústria intensiva em capital. Isso é um problema sério do ponto de vista da guerra fiscal. Eu não estou dizendo que não deve ter política de desenvolvimento regional, eu não estou dizendo que, em caso de alguns estados, ela não teve efeito positivo do ponto de vista da industrialização. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista da relação custo-benefício, é uma forma extremamente ineficiente de fazer política de desenvolvimento regional. Em alguns casos, inclusive, principalmente no Nordeste, eu tenho os estados mais ricos da região que dão incentivos e, na verdade, vendem no mercado de estados mais pobres da região. Ou seja, eu tenho, internamente, dentro da região, eu tenho uma guerra fiscal que acaba sendo negativa do ponto de vista do desenvolvimento regional. E volto a falar, não é para não ter política de desenvolvimento regional, é que tem formas muito melhores de fazer. Eu costumo falar que se o incentivo fiscal para a indústria fosse uma forma eficiente de fazer políticas de desenvolvimento regional, então a Zona Franca de Manaus era a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu posso lhes garantir que não é. Da Zona Franca de Manaus, mais de 50% do custo da renúncia tributária é custo de logística. No caso da guerra fiscal do ICMS, muito provavelmente, mais da metade do valor dos benefícios acaba virando custo de logística, custo adicional de logística. Que é uma forma, quando você olha isso do ponto de vista da economia como um todo, para cada empresa individual, faz sentido o benefício. Quando você olha para a economia como um todo, eu estou usando, para produzir a mesma quantidade de bens e serviços finais, eu estou usando mais trabalho, que é o caminhoneiro que fica rodando à toa com aquele caminhão, e mais capital, que é o caminhão que fica rodando à toa para fazer aquilo. Num país em que a infraestrutura de transporte já não é grande coisa. Tá certo? Então, a guerra fiscal, o problema dela é um problema de eficiência econômica, sim. É uma maneira ruim de fazer política de desenvolvimento regional. Outro problema da tributação na origem. É um sistema que desestimula a exportação e estimula a importação. Desestimula a exportação por quê? Pensa numa empresa 100% exportadora. Se ela compra insumos em outro estado, ela vai pagar imposto no estado A, a empresa que está no estado B exporta, e o estado B teria que ressarcir para essa empresa o crédito de um imposto que foi pago em outro estado. É óbvio que o estado vai botar um monte de restrição e de dificuldade para devolver, para ressarcir esse crédito para a empresa. Ele não arrecadou e ele tem que devolver. Tá certo? O TOSS está aqui. O Pará é um caso claro, típico, em que tem esse tipo de problema. Ao mesmo tempo, é uma estrutura que incentiva as importações. Por quê? Porque um Estado, se quiser dar um incentivo para um insumo ou para um bem de capital utilizado por uma empresa, se ele der um incentivo para o insumo ou bem de capital importado, esse incentivo pode alcançar 100% do imposto sobre aquele insumo. Se ele comprar o mesmo insumo ou bem de capital de outro Estado, já vai ter a cobrança de um imposto no Estado de origem. E, portanto, o incentivo vai ser menor do que para o importado. Acho que todos aqui de vocês, todos os estados aqui presentes, provavelmente têm algum tipo de incentivo que favorece as importações em detrimento da produção nacional. É isso que acontece por causa da cobrança na origem do ICMS. Portanto, se vocês me perguntarem qual o principal problema do ICMS hoje, eu diria que o principal problema do ICMS hoje é a cobrança no estado de origem. É o que faz com que seja um imposto ruim do ponto de vista da arrecadação, o que leva a uma perda enorme de receita para os estados. O número exato é muito difícil, ninguém conhece todos os benefícios que foram concedidos no país, mas eu estimo, com base em conversas, é uma estimativa absolutamente imprecisa, que nós temos algo aí como 50 bilhões de reais de perda de receita dos estados por conta dos incentivos fiscais
do ICMS. Talvez seja até mais do que isso. Então, nós temos estados em crise fiscal e, ao mesmo tempo, os estados estão renunciando a 50 bilhões de reais para promover uma política que, embora localmente faça algum sentido, no agregado é extremamente ineficiente. Bom, outros problemas, aí sim, são aqueles que o Isaí já falou ontem, eu não vou me reter neles. Restrição à apropriação de créditos, ou seja, a legislação do ICMS proíbe a apropriação de créditos de bens de uso e consumo. A Lei Candir previa que isso ia entrar em vigor, foi adiado. Agora o prazo é 2020, obviamente, quando a gente chegar em 2019, vai ser adiado para 2030. E esse é um problema sério, porque um IVA não funciona se ele tiver crédito parcial. Restrição ao ressarcimento de crédito acumulado, que todo mundo sabe, a dificuldade que é para uma empresa recuperar créditos acumulados varia entre estados, mas nesse momento de crise fiscal que a gente está vivendo, todos os estados estão aumentando a dificuldade para ressarcir crédito para as empresas, virou um mecanismo de fazer caixa. A oneração dos investimentos, aqui estou falando do prazo de 48 meses para recuperar o crédito das aquisições de bens de capital. Vários estados têm mecanismos que reduzem esse custo, mas a regra básica é essa. A multiplicidade de alíquota, foi colocado aqui ontem que um bom IVA é um IVA com uma única alíquota, o mínimo de alíquotas possível. O ICMS tem uma profusão de alíquotas. Se a gente for contar, então, os regimes de redução de base de cálculo, então tem N, qualquer número de alíquota, qualquer alíquota que você procurar, você vai encontrar, na prática, no ICMS. Outro problema, uma profusão de regimes especiais setoriais que comprometem completamente a neutralidade do imposto. Completamente. Volto a falar, esses regimes especiais existem principalmente porque é um tributo que incide sobre a produção e não o consumo. Um tributo que incide ao consumo, o que eu decido é a alíquota. Eu quero cobrar mais ou menos do meu consumidor, e ponto. Acabou. Um tributo sobre a produção é um tributo que está aberto a um monte de pressões setoriais de setores que querem ter benefícios, e achei qualquer regulamento do ICMS de qualquer estado é um calhamaço monumental. Eu sei que vocês entendem muito mais o assunto que eu, mas eu honestamente duvido que tenha alguém em algum estado que conheça todo o regulamento do ICMS de fato. Sim, todo mundo já leu, mas conhecer profundamente acho dificílimo. Eu já tentei ler alguns, é impossível, é só exceção, não tem regra. É um imposto no qual só tem exceção. A regra no ICMS é a exceção é a regra. E por que tem regimes especiais? Obviamente tem regime especial por causa de guerra fiscal e reações à guerra fiscal. Tem regimes especiais para resolver problemas que não devem existir. Então, tem empresas que começam a acumular crédito porque não tem um sistema de ressarcimento de crédito que funciona. Aí eu crio um regime especial para não acumular crédito naquele setor. Aí, uns setores conseguem, outros não conseguem. Obviamente, eu crio, e isso é um problema sério do ponto de vista da administração tributária, eu crio um espaço na administração tributária em que eu dou um poder para os coordenador da CAT, o Panzarini, aqui foi durante um tempão enorme, quero ser bem claro aqui, o coordenador de administração tributária dos estados brasileiros é uma pessoa que tem um poder monumental e não deveria ter. Ele deveria ser um servidor público que está lá para ajudar a cobrar imposto, tá certo? E, obviamente, isso abre risco, cria o risco de você ter pressões para atitudes não lícitas e, obviamente, tem um monte de pressão setorial. Outro problema, o uso abusivo e descoordenado da substituição tributária. Teoricamente, a substituição tributária para frente é ruim, porque é impossível você saber qual vai ser o valor adicionado para frente. Ela faria sentido para produtos homogêneos em que o preço de venda ao consumidor é relativamente homogêneo, como, por exemplo, combustíveis. Aí faz sentido ter substituição tributária. Cigarros faz sentido ter substituição tributária. Agora, adotou-se um sistema que vale para tudo. Então, do ponto de vista teórico, substituição tributária para frente é ruim. Ela tira a neutralidade do imposto. E, no caso do Brasil, é muito pior, porque cada estado tem a sua regra. Cada estado tem o seu parâmetro de substituição tributária. Aí eu faço acordo bilateral entre 2 estados. Aí tem uns estados que exigem a cobrança na fronteira. Quer dizer, só entra no estado se tiver pago o imposto por antecedência por substituição tributária. Aí tem estados que mexem na margem de valor adicionado de forma completamente discricionária porque estão precisando de dinheiro, que é uma coisa horrorosa do ponto de vista das empresas. Eu tenho casos em que você muda a regra da substituição tributária com um efeito retroativo. Já havia acontecido isso mais de uma vez.
E o fato é que é uma confusão, do ponto de vista das empresas, para conseguir cumprir as obrigações da substituição tributária, é uma confusão. Eu não acho, aqui, sendo muito realista, teoricamente a substituição tributária para frente é ruim, na prática, por causa de problemas de evasão no Brasil, justifica-se em alguns casos, mais do que aquilo que a teoria indicaria, mas ainda assim não na forma que é atualmente. Na forma que atualmente é uma complexidade, uma bagunça, cada estado tem um critério, tem estado que adota MVA, tem estado que adota preço de pauta para o mesmo produto, às vezes tem MVAs diferentes entre estados, a forma de recolher é diferente entre os estados, é realmente um grande problema. Eu tenho um problema enorme de contencioso tributário, por conta da complexidade do imposto, óbvio, impostos complexos levam à disputa, porque ele leva a interpretações diferentes e leva a uma grande disputa. E isso tem um custo grande para o fisco e um custo grande para as empresas. Eu tenho o problema da base de incidência mutilada, por causa do ISS, os serviços ficam, a maior parte dos serviços fica na base de incidência do ISS e não do ICMS, e com isso eu não consigo ter um IVA, porque um IVA, para funcionar, ele precisa ter uma base ampla de incidência de bens e serviços. E, finalmente, eu tenho um problema da incidência por dentro, não só sobre o ICMS, mas sobre o PIS/COFINS também. E indiretamente sobre o IPI, não diretamente, mas indiretamente sobre o IPI. E na verdade, a pessoa, quando faz a conta de incidência por dentro e por fora, quando pega só o ICMS, fala o seguinte, a alíquota de 18 não é 18, é 21,95 por fora. É verdade. Agora, quando eu pego ICMS mais PIS/COFINS, a alíquota conjunto é 18 mais 9,25, dá 27,25. Aí eu vou fazer a conta de quanto é que é isso por fora, dá 37,4. Desses 37,4, mais ou menos 2/3 seria ICMS e 1/3 seria PIS/COFINS. Ou seja, a alíquota por fora do ICMS hoje, ela não é 18, não é nem 21,95, ela é perto de 25%. Ela é quase 25%. Se eu hoje determinasse que o ICMS vai incidir sobre o preço do bem sem ICMS e sem PIS/COFINS, a alíquota de 18 viraria 25. Isso, na verdade, é o que o consumidor brasileiro está pagando. Seria bom que ele soubesse disso. É esse número, esses 37,4% de ICMS mais PIS/COFINS, que eu tenho que comparar com a alíquota do IVA da Europa de 15% a 25%, que eu tenho que comparar com os sales tax dos Estados Unidos, que vai de 5% a 8%. Está certo? É importante a gente entender que a gente está pagando um tributo altíssimo sobre os bens e serviços nesse país. Bom, este é o desenho, esses aqui são os problemas do ICMS. Acho que o Isaías já avançou bastante nisso na apresentação de ontem. Agora, o que está... Hoje está se discutindo uma reforma do ICMS. A reforma que está discutindo o ICMS hoje, ela tem basicamente um objetivo, que é disciplinar a saída da guerra fiscal. Ela não cuida das outras questões do ICMS. Esse é o objetivo fundamental dela, e isso passaria por convalidar e legalizar os benefícios que foram concedidos ilegalmente no passado, e passa pela redução das alíquotas na origem do ICMS. Bom, o que está na mesa hoje? O que está condicionando a discussão da reforma do ICMS hoje? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal colocou em discussão, lá em 2012, uma proposta de súmula vinculante que tem essa redação aqui. Qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em convênio celebrado no âmbito do CONFAS, é inconstitucional. Essa súmula vinculante, que não foi aprovada até agora, ela gerou um grande temor nas empresas, porque principalmente as empresas mais corretas, se sair essa súmula vinculante, elas provavelmente vão ter que provisionar, elas vão ter que, se elas recebem benefícios do ICMS, elas vão ter que assumir que aquele benefício não é mais legal e que elas vão ter que pagar o imposto correspondente àquele benefício, em princípio, inclusive retroativamente, relativamente aos últimos 5 anos, por causa do prazo decadencial. Tá certo? E isso gerou uma situação de grande insegurança jurídica para as empresas e começou a criar uma pressão para tentar resolver esse problema da guerra fiscal no Brasil. Em 2014, no caso de uma DIN relativa a benefícios fiscais do Paraná, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela modulação dos efeitos, dizendo o seguinte, olha, o benefício é inconstitucional, mas
essa declaração de constitucionalidade só vale daqui para frente e não vale retroativamente para os 5 anos anteriores. O que, na prática, significa que aumenta bastante a chance de, se tiver uma decisão do Supremo, que ela venha com uma modulação, ou seja, não alcance as operações já realizadas, mas alcance apenas o que vier para frente. Estou tentando aqui mudar. Bom, segundo, o que mais está na mesa? E isso, na verdade, talvez seja o mais importante. Em 2014, 21 estados aprovaram o convênio ICMS número 70. O convênio, na verdade, é um convênio que não tem validade, porque para ter validade precisaria ser aprovado. É uma carta de intenções. Coisas do Brasil. Eu faço uma carta de intenções na forma de um dispositivo legal que não é legal. Mas, no fundo, é isso. E que indica como os estados pretenderiam tratar da questão da convalidação dos benefícios. E o que ele previa? Primeiro, o convênio 70 previa a remissão e anistia dos atos praticados com base nos incentivos concedidos irregularmente, bem como a possibilidade de prorrogação e concessão de benefícios semelhantes, observados os seguintes prazos: 15 anos para benefícios industriais, agropecuários e de infraestrutura, 8 anos para os benefícios portuários, como o Fundap do Espírito Santo, que, na verdade, já perderam muita força por causa da Resolução 13, 3 anos para os benefícios relacionados a operações interestaduais com produtos in natura e 1 ano para os demais benefícios. E o convênio também abriu a possibilidade de adesão de um estado aderir a benefícios concedidos por um outro estado da mesma região. Por que o convênio permitiu que possam ser concedidos novos benefícios? Por uma situação muito fácil. Se eu legalizar o benefício para uma empresa e disser que não vale para novos investimentos, qualquer outra empresa que vier e quiser fazer um investimento no mesmo setor, no mesmo estado, automaticamente já estaria numa condição competitiva pior. Eu não tenho como, infelizmente, eu não tenho como convalidar o benefício do ponto de vista lógico. Eu não tenho como convalidar os benefícios do ICMS para frente, mantê-los para frente, se eu não permitir que ele seja concedido para outras empresas. Ao mesmo tempo, é muito claro que não dá para simplesmente chegar e falar: amanhã acabou todos os benefícios do ICMS. Por quê? Porque vai virar uma bagunça completa. Quer dizer, a estrutura produtiva das empresas, a capacidade competitiva delas, está definida em cima dos incentivos que todos os estados dão. Todos. Não tem um estado brasileiro que não tenha um incentivo ilegal dado no âmbito da guerra fiscal. Alguns são reativos, alguns são ativos, mas não importa, todos têm. E, no fundo, é isso que entrou no Convênio 70. Bom, agora, o Convênio 70 explicita como é que deve ser feita a convalidação. Primeiro, para poder convalidar os benefícios, os estados deveriam publicar nos diários oficiais uma relação de todos os atos normativos relativos aos benefícios fiscais, ou seja, todas as leis e decretos que permitem ele conceder incentivos fiscais, e efetuar o registro e depósito no CONFAS da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios. Ou seja, eu tenho uma lei estadual, que é uma lei guarda-chuva, que me permite conceder um benefício, eu tenho um contrato entre a empresa e o fisco do Estado, que é o ato concessório daquele benefício, e este contrato vai ter que ser tornado público. Hoje, tem muitos casos, tem muito pouca transparência, alguns estados são mais transparentes, outros menos, vai ter que dar transparência e dizer: ó, esse daqui, essa empresa aqui recebe este benefício. Isso teria que ser depositado no CONFAS. E, agora, o Convênio 70 diz que ele só valeria se uma série de exigências forem atendidas, ou seja, é um convênio que diz: ó, convalidamos os atos, convalidamos os benefícios. Volto a falar, ele não tem valor legal, porque ele não foi aprovado por todos os estados. Mas, caso tivesse, ele ainda assim condicionaria a sua vigência a uma série de exigências. Primeiro, a edição de uma resolução do Senado que reduz as alíquotas interestaduais do ICMS ao ritmo de 1 ponto percentual por ano para 4% em geral. Ou seja, as alíquotas, em geral, seriam reduzidas de 12% ou 7% para 4%. Segundo, as alíquotas seriam reduzidas no caso das vendas dos estados emergentes, que são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mais o Espírito Santo, para os estados avançados, que são os demais, de produtos agropecuários e produtos industriais produzidos em conformidade com o processo produtivo básico. Neste caso, a alíquota seria reduzida para 7% e não para 4%. Terceiro, a alíquota seria reduzida só para 10% na venda de gás natural, sendo que 4% na venda dos avançados por emergentes. E aqui é o problema no Mato Grosso do Sul, vamos ser bem claros, tá certo? E, finalmente, 10% na venda de produtos da Zona Franca de Manaus, sendo 7% para os bens de informática.
Por que são esses números aí? Porque foi uma negociação política, não tem razão técnica nenhuma para ter esses números aí. Esse é o resultado de uma negociação política entre os estados. Bom, além disso, ele tinha uma série de outras exigências. Promulgação de uma emenda constitucional estabelecendo nas vendas interestaduais a não contribuintes a repartição da receita entre o estado de origem e o estado de destino, que é a PEC do comércio eletrônico, que já foi aprovada. Vai entrar em vigor a partir do ano que vem. Tá certo? A criação pela União de um fundo de auxílio financeiro, aqui é importante, destinado a compensar as perdas de receita dos estados com prazo de 20 anos, e o valor inicial mínimo era de 3 bilhões de reais por ano, crescente até alcançar 12 bilhões de reais por ano. Ou seja, a União teria que compensar os estados pelas perdas de receitas que eles teriam por conta das mudanças do ICMS. E mais, essas compensações deveriam ter um valor mínimo, que é uma coisa estranhíssima. Uma coisa é dizer o seguinte, olha, eu vou compensar a perda, aí a pura perda compensa. Outra coisa é dizer o seguinte, eu vou compensar a perda, mas tem um valor mínimo para a compensação da perda, que é uma coisa logicamente inconsistente, mas é o que está escrito lá. E mais, diz que essas compensações de perdas devem contemplar o efeito da redução das alíquotas interestaduais, da mudança da cobrança do ICMS nas operações para não contribuintes, ou seja, da PEC do comércio eletrônico e da Resolução 13 de 2012. Ou seja, tem que compensar, inclusive, coisas que já foram aprovadas. Terceiro, condiciona a entrada, a convalidação dos benefícios, a criação pela União de um Fundo de Desenvolvimento Regional, cujo valor mínimo é de 296 bilhões de reais, e aí o texto não fala qual é o prazo, mas tudo indica que o objetivo era para ser aplicado em 20 anos, dos quais metade, ou seja, mais ou menos 150 bilhões de reais, teriam que ser em recurso orçamentário. E a outra metade deveria ser em financiamento, em condições favorecidas. É uma proposta que o governo fez lá atrás, não vou entrar em discussão sobre isso. Mas o importante aqui são os recursos orçamentários. Nós estamos falando aqui em 150 bilhões de reais em recursos orçamentários em 20 anos. E, finalmente, condicionava a entrada em vigor a redução dos juros incidentes na dívida renegociada dos estados, que também já foi aprovada. É aquela lei complementar que muda a lei de responsabilidade fiscal e que já foi aprovada. Bom, terceiro item que está na pauta da discussão da reforma do ICMS. Em 7 de abril de 2015, aqui eu escrevi em 2015, o Senado Federal aprovou o projeto de lei 130, que é o projeto de lei complementar, que define o quê? Ele prevê a celebração de convênio CONFAS, aprovado com quórum reduzido, dispondo sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, e sobre a reinstituição dos benefícios que ainda se encontram em vigor. Os critérios para a convalidação dos benefícios são basicamente os mesmos do convênio 70. Ou seja, o que ele fala? Esse projeto de lei complementar, ele diz o seguinte, olha, o CONFAS pode aprovar com quórum reduzido, e o quórum é de 2/3 de todos os estados, sendo no mínimo 1/3 dos estados de cada região, e este convênio vai convalidar os benefícios, vai tornar legais os benefícios existentes, basicamente nas condições que tem no convênio 70. O que ele não coloca aqui é a redução das alíquotas interestaduais. Ou seja, o projeto de lei 130 convalida os benefícios, torna legais os benefícios, inclusive permite a concessão de novos benefícios, por esse prazo de até 15 anos, com um quórum reduzido do CONFAS, mas simplesmente não vincula isso à redução das alíquotas interestaduais. Para as empresas é ótimo, tá certo? Bom, e finalmente, para completar, agora, nesse ano, em julho desse ano, o governo previu a instituição de 2 fundos voltados a facilitar, ele mandou uma medida provisória para o Congresso, que é a MPM 683, que cria 2 fundos voltados a facilitar as mudanças no ICMS. O Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio Financeiro para a Convergência das Alíquotas do ICMS. Ou seja, o Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Compensação de Perdas. Os recursos desses fundos viriam da multa daquele projeto de lei que você está falando, daquele processo de regularização dos recursos de brasileiros no exterior. O pessoal fala que é para repatriação de recursos. Não precisa repatriar, é só regularizar. Você pode manter o recurso lá fora, mas você regulariza, coloca no imposto de renda e teria que pagar 17,5% de imposto de renda e 17,5% de multa, somando 35%. Essa multa de 17,5%, ou seja, metade da cobrança, iria para constituir esses 2 fundos. E a constituição desses 2 fundos estaria condicionada à aprovação de resolução do Senado reduzindo as alíquotas interestaduais do ICMS
que na prática é aquela redução de alíquotas prevista no convênio 70, e a celebração de um convênio CONFAS disciplinando os efeitos dos incentivos concedidos regularmente, que na prática é o convênio 70 do CONFAS. É isso que está sendo colocado. E aí ele define o quê? Que os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional vão ser aplicados em projetos apresentados pelos estados e aprovados com um comitê gestor, e aí tem um critério de distribuição dos recursos que privilegia os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mais Espírito Santo e Minas Gerais, e tira o Distrito Federal, e tendo como principal parâmetro o inverso do PIB per capita. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Estou tentando mudar aqui, está difícil. Foi. Bom, o Fundo de Compensação de Perdas, ele teria como objetivo compensar os estados que perderem receita por conta da redução das alíquotas interestaduais por um período de 8 anos, observado o valor máximo de R$1 bilhão por ano. Ou seja, os estados no convênio 70 pedem a criação de um fundo de compensação de perdas que tem um prazo de 20 anos e tem um valor mínimo, que chega a R$12 bilhões por ano. A União propõe um fundo de compensação de perdas que tem um prazo de 8 anos com um valor máximo de R$1 bilhão por ano. Obviamente, tem aí um problema de... um pequeno problema, parece mercado árabe, tá certo? Aquela que eu peço 100, você oferece 10, a gente vai fechar por 20, não sei, qualquer coisa do gênero. Assim como não faz sentido falar que compensação de perda tem que ter um valor mínimo, também não faz sentido falar que compensação de perda tem que ter um valor máximo, tá certo? Perda é perda, ok? Mesmo que o Isaías tinha dito que compensação de... Ontem ele falou com toda razão que compensação de perdas nesse sentido é algo que não faz muito sentido, porque o modelo atual está errado, então eu estou compensando vocês porque eu estou mudando um modelo de ICMS que é errado. Mas, na prática, vai ter que ter. A gente sabe que vai ter que ter. E aí explica como é que ele vai ser feito. E uma coisa muito importante, essa compensação exclui o valor dos incentivos fiscais concedidos pelos estados. Por que isso é uma questão importante? Porque é o seguinte, quando você pega as notas fiscais eletrônicas, você vai lá, fala, pelas notas fiscais eletrônicas interestaduais, o estado X teve uma perda de tanto de receita, tem uma perda de tanto de receita do ICMS com a redução das alíquotas interestaduais. Mas se esse estado X concede um monte de incentivo fiscal e, na verdade, não cobra o imposto que ele diz que está perdendo naquela venda interestadual, obviamente ele não tem uma perda de receita. Tá certo? E o que o governo está dizendo é o seguinte, olha, ok, eu vou compensar quem de fato tiver perda de receita. Eu não vou compensar uma perda de receita que na prática não existe, porque você está dizendo que está perdendo um imposto que você não cobrou. Tá certo? E é isso que está escrito no convênio 60 e está correto. Está escrito nessa MP 683 e está correto. E o governo, na verdade, diz que só vai compensar o efeito da redução das alíquotas interestaduais, não vai compensar o efeito da PEC do comércio eletrônico e da resolução 13. Lá atrás. E aí 25% dos recursos, como isso aqui é a receita do ICMS, deve ser transferido para os municípios. E a redução das alíquotas e a compensação começariam em 2017. Bom, qual é a minha avaliação sobre essa situação? Primeiro, hoje a situação no Brasil tem vários fatores que favorecem a solução dos problemas da guerra fiscal. Primeiro, como eu já falei, o temor das empresas com a possível edição da súmula vinculante. Segundo, a percepção por parte dos estados que a guerra fiscal se tornou disfuncional, inclusive como instrumento de desenvolvimento regional. A guerra fiscal se generalizou. Todos os estados brasileiros dão incentivo. Então, na prática, olhando o conjunto dos estados, a guerra fiscal virou uma forma de perder receita. Vamos ser bem claros. Olhando para o conjunto dos estados, esse é o efeito da guerra fiscal. E muitos estados que tradicionalmente resistiam à solução para o problema, hoje aceitam a saída nos termos do convênio 70. Acho que a Ana Carla vai falar um pouco desse assunto depois, então não vou entrar em detalhes sobre isso. Bom, o problema da crise fiscal dos estados, de novo, como a redução das alíquotas interestaduais, ao reduzir os benefícios, leva a uma elevação significativa da arrecadação do ICMS, tem um ganho de receita dos estados. Vamos ser bem claros, aprovada a redução de alíquotas que está prevista lá no convênio 70, teria um ganho não pequeno, tudo bem, em 8 anos, mas um ganho de, no mínimo, 20 bilhões de reais de receita dos estados. Ok? Não é um valor pequeno, é um valor relevante. Se acabasse completamente a guerra fiscal, chegaria aos 50 bilhões de reais que eu falei. E, obviamente, tem, além disso, eles ganham dinheiro com a redução da guerra fiscal e ganham dinheiro com os fundos propostos pelo governo federal. Qual o grande problema nesse momento? O grande problema nesse momento é que a União está falando o seguinte, olha, eu só vou compensar vocês com esse dinheiro aqui da regularização dos recursos no exterior.
E, na verdade, os estados, com razão, estão dizendo, pô, eu não sei quanto dinheiro vai vir nessa regularização de recursos do Tesouro, como é que eu vou aceitar uma compensação de prejuízos num valor que eu não sei qual vai ser? E se não arrecadar nada? E se os brasileiros resolverem não regularizar os recursos que eles têm no exterior? Eles querem, obviamente, que tenha uma garantia de um valor mínimo, só que a situação fiscal da União dificulta a União de garantir um valor mínimo. Então, isso tem dificultado bastante essa solução. E eu acho que tem um problema de coordenação dos estados também. Sério, porque se no agregado os estados ganham, com uma boa coordenação, você poderia dizer que ninguém vai perder. É uma consequência lógica, falando assim, o conjunto dos estados ganha, e isso é certeza absoluta. Ganha a receita por causa da redução da guerra fiscal. Se tivesse condições de fazer uma boa coordenação, poderia sim passar parte dos recursos dos ganhadores e exigir emenda constitucional, não estou dizendo que é fácil, para os estados perdedores e, eventualmente, chegar a um modelo que contempla todo mundo. Tá certo? Mas é muito difícil fazer essa coordenação, não estou dizendo que é fácil, não. Segundo, alternativas. A grande verdade é a seguinte, não tem solução boa para o problema da guerra fiscal, tem solução menos ruim. Tá certo? Solução boa não existe. E eu acho que a solução menos ruim é aquela que a União está incentivando, que é uma saída negociada via CONFAS, convalidando o benefício, a resolução do Senado reduzindo a alíquota do ICMS e o aporte de recursos da União. O que acontece, por exemplo? Quais são os riscos? Suponha que aprova-se esse projeto de lei 130, que hoje está na Câmara, que só convalida benefícios sem reduzir a alíquota municipal. Primeiro, se aprovar esse projeto de lei, é muito possível que mude. Pode ser o seguinte, aprova o projeto de lei e o CONFAS aprova exatamente, com quórum reduzido, o convênio 70, condicionando a convalidação dos benefícios à redução das alíquotas interestaduais. Mas tem um risco grande de que mude a correlação de força no CONFAS e que eles falam, legal, vamos convalidar os benefícios e esquece a redução das alíquotas interestaduais. Se isso acontecer, posso ser bem claro, do ponto de vista das empresas vai ser ótimo, falei, ó, meu benefício legal agora é legal, do ponto de vista dos estados vai ser um desastre. Se você legalizar todos os benefícios e permitir a concessão de novos benefícios legais, vai explodir a concessão de benefícios. A receita de ICMS vai despencar no agregado dos estados. Talvez São Paulo seja o mais prejudicado, mas todos os estados vão ser prejudicados. Eu não tenho dúvida que, se aprovar essa convalidação dos benefícios sem redução da alíquota na origem, principalmente com a possibilidade de concessão de novos benefícios, que é como está hoje no projeto de lei 130, você tem encomendado uma crise fiscal muito maior que a atual para os estados. É um problema sério para vocês, então, aqui da administração tributária, devem olhar isso com muito, muito cuidado. Segundo, aprovar a súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal. Suponha que ela seja aprovada e acabe o benefício de hoje para amanhã. É uma saída traumática. Para as empresas, mesmo que não tenha cobrança de 5 anos para trás, para as empresas é uma trauletada. Fala, rompeu completamente a minha condição de competitividade do dia para a noite, sem transição, sem nada. Tá certo? E mais, eu acho que, se acontecer isso, se o Senado aprovar a súmula vinculante, o mais provável é que imediatamente depois, você vai ter uns 2 meses de bagunça, e provavelmente imediatamente depois o Congresso aprova um projeto de lei nos termos do projeto de lei 130, convalidando os benefícios sem qualquer redução de alíquota interestadual. É óbvio, porque a pressão das empresas em cima do Congresso vai ser tão grande que eu não tenho dúvida nenhuma que imediatamente... Então, a saída da súmula vinculante, na prática, é muito parecida, muito provavelmente seria parecida com a saída do projeto de lei 130. Tá certo? Se não tiver esse projeto, se não tiver essa lei, aí é muito ruim para as empresas. A receita de vocês cresce imediatamente. 50 bilhões a mais no ano imediatamente seguinte. Mas o mais provável é que saia uma coisa que seria péssimo para os estados. Eu acho que as exceções que tem no Convênio 70 para a unificação da alíquota interestadual, aquelas exceções para a Zona Franca, gás, aquelas alíquotas de 7% para os estados em desenvolvimento, são ruins, mas é o custo político para sair ter a saída organizada. Bom, quais são as deficiências da proposta do governo? Primeiro, tem algumas questões que não estão resolvidas, tá? Que são importantes de se olhar. Primeiro, na hora que você reduzir a alíquota interestadual, vai aumentar o acúmulo de crédito das empresas. As transações interestaduais, se eu compro a 18% o insumo dentro do Estado e vendo no interestadual a 4%, é óbvio que eu vou ter um problema um risco de acúmulo de crédito muito maior que eu tenho hoje quando eu vendo a 12%.
E isso para as empresas, numa estrutura de ICMS em que os estados criam enormes dificuldades para ressarcir crédito, pode ser um problemão. Um problemão. Eu sei que vocês estão olhando aqui do ponto de vista da administração tributária. Do ponto de vista das empresas, esse é um problema extremamente sério. E, portanto, junto com a mudança, deveria haver um sistema que garante ressarcimento tempestivo dos créditos. Ou que evite o acúmulo de créditos. Eu não vou entrar em detalhe, talvez no debate depois eu possa falar um pouco mais. Segundo, o critério de distribuição dos estados do recurso do Fundo de Desenvolvimento Regional é bem ruim. Também não vou falar aqui, mas o fato é o seguinte, como ele é praticamente todo pelo inverso do PIB per capita, um estado que tem população pequenininha e um PIB per capita baixo vai receber o mesmo recurso que um estado com uma população enorme com o mesmo PIB per capita. Obviamente tem uma coisa muito errada aí, tá certo? Eu não sei porque os estados não estão discutindo isso. Terceiro, tem uma questão aí de usar a base móvel para a compensação dos estados, que não é uma boa ideia. E, finalmente, tem um problema, esse sim, é um problema importante. A redução da alíquota estadual, ela automaticamente tira fôlego dos benefícios da greve fiscal que são concedidos para as transações interestaduais. Mas nós temos benefícios que são benefícios internos, que são benefícios da greve fiscal, que são internos, que também vão ser convalidados. São benefícios dados para vendas dentro do próprio estado e que também vão ser convalidados. E que não vão perder força com a redução da alíquota interestadual. Esse é o caso principalmente de São Paulo, mas de outros estados também. Eu não posso inverter a equação e dizer o seguinte, olha, eu estou tirando força dos benefícios dos estados, dos outros estados que vendem para São Paulo, e ao mesmo tempo dizer que eu estou convalidando e mantendo o benefício que São Paulo dá para as vendas internas. Esse é um problema sério, pessoal. Vocês, da administração tributária, deveriam olhar para isso. Esse é um problema sério, inclusive, do ponto de vista federativo. Não é um problema só... tem que vir alguma medida que reduza os benefícios internos junto com a redução da alíquota interestadual. Tá certo? Do ponto de vista de São Paulo, isso significa aumento de receita. Deixar bem claro. São Paulo diz que perde uns 2 bilhões de reais com a redução das alíquotas interestaduais. Se você fizer a compensação dos benefícios internos, talvez não perca nada. Ok? Esse é um ponto importante de ser considerado. Bom, acho que aqui é o último slide agora. Eu falo o seguinte, ó, resolver a greve fiscal é importante, mas mesmo que resolva, o ICMS vai continuar sendo um imposto ruim, e aqui eu retomo o que o Isaías falou ontem. Tá certo? Primeiro, vai continuar sendo um imposto que não garante crédito para todas as aquisições, vão continuar tendo problema de bens de uso e consumo, e não garante a desoneração completa dos investimentos. Segundo, eu preciso, no mínimo, harmonizar a aplicação da substituição tributária. Ser um critério só que vale para todos os estados, e acabar com essa história de que cada estado cria uma regra, cada um aplica de um jeito, que é uma bagunça monumental. Isso é o mínimo de respeito que tem que ter pelas empresas, o mínimo. Tá certo? O ideal seria acabar com a substituição tributária do ponto de vista teórico. Na prática, eu acho que é impossível. Terceiro, seria bom que tivesse a tributação por fora, já falei sobre isso, o Isaías também. Quarto, eu acho que essas diferenças de alíquotas interestaduais que vão ficar são muito ruins. É importante, mesmo que aprove esse primeiro passo agora, que é o politicamente possível, já se deveria pensar num segundo passo, que seria criar condições para conduzir para uma alíquota uniforme de 4% em todas as transações interestaduais e, se possível, num segundo momento, ou num terceiro momento, na verdade, reduzir essa alíquota para zero, que aí sim se torna um imposto sobre o consumo, que é o que deveria ser, o ICMS. E quinto, obviamente, no final do processo, a gente deveria pensar numa unificação do ICMS com o ISS e transformar isso num IVA estadual, que é um imposto sobre o consumo. E o ideal deste imposto seria uma legislação nacional unificada e os estados tendo liberdade de fixar apenas a alíquota, acabar com essa maluquice de redução de base de cálculo, crédito presumido. Tá certo? Eu conheço uma empresa, eu estava conversando outro dia com uma empresa, ela falou o seguinte, olha, o meu sistema que eu tenho na Europa para pagar o IVA, tem 50 linhas de programa. O meu sistema para pagar o ICMS no Brasil tem 20 mil linhas e eu tenho que mudar cada semana o sistema. É literalmente isso o ICMS, tá certo? Esse é o nosso ICMS. Estão dizendo aqui que acabou o meu tempo, mas acabou também a apresentação. E eu acho que, então, a gente claramente tem que pensar em caminhar para um modelo do IVA. Acho que os problemas que foram apresentados aqui ontem do IVA, do risco de sonegação no Brasil, são muito menores por causa da nota fiscal eletrônica. Ou seja, aquilo que tem em outros países, que é uma boa legislação e um sistema de controle ainda não muito bom, no Brasil a gente tem o contrário. A gente tem um bom sistema de controle, tem uma nota fiscal eletrônica que é avançadíssima em padrões mundiais e tem uma péssima legislação, horrorosa.
uma legislação que impede o país de crescer. Bom, a apresentação vai ficar disponibilizada. Tem vários slides a mais que eu não vou falar, que detalha a posição do Centro de Cidadania Fiscal sobre vários pontos do ICMS, mas eu já falei genericamente sobre esses pontos. Vai ficar disponibilizado para quem tiver interesse. Obrigado.